Encostei na casa do lago pela qual eu havia pago. Jake deu uma risada e disse: Fomos semana passada, sem você. Sem desculpas, só fotos. Fiquei em silêncio, mas a polícia bateu na porta deles logo depois. Cheguei à casa do lago bem quando o sol mergulhava por trás das árvores, projetando sombras longas sobre a entrada de cascalho. Minha velha caminhonete parou com um gemido, os pneus rangendo, e fiquei ali por um momento, as mãos ainda no volante, o peito apertado por algo parecido com esperança. 6 meses planejei isso, nossa primeira verdadeira viagem de família em anos. Uma semana no Lac Via Retreat, uma cabana de cedro com uma varanda que dava volta em toda a casa e um pier onde eu nos imaginava rindo juntos. Trabalhei dobrado no depósito, pulei almoços, guardei cada centavo extra para chegar aos $2.800 de entrada. A churrasqueira que eu havia enviado antes já estava ali, intacta ao lado dos degraus, a caixa ainda lacrada. Nada de fumaça, nenhum barulho de carne chiando, nenhuma voz ecoando pelas janelas abertas. Somente silêncio, denso e estranho. Desci, as botas arranhando a terra, e chequei meu celular. A mensagem brilhava na tela. Domingo, 18 horas, Lac Via Retreat. Te vejo lá. Eu a tinha enviado para o grupo da família 3 semanas atrás, e Jake havia respondido. Mal posso esperar, mano. Conferi de novo ontem à noite, o coração acelerando de empolgação tola. Agora, às 18h03, o lugar parecia uma cidade fantasma. Sem carros, sem luzes, apenas o vento balançando os pinheiros. Minha garganta se apertou. Disquei o número de Jake, o toque soou alto no silêncio. Ele atendeu no segundo toque, a voz alegre demais, como se tivesse ensaiado. Ah, cara, fizemos tudo na semana passada. Pensei que você não pudesse vir. Mas temos umas fotos para te mostrar. Fotos? Meu estômago deu um nó, um aperto frio se formando em meu peito. Eu paguei cada tábua daquele pier, cada cama em que eles dormiram. E eles foram sem mim. Semana passada, murmurei, mas ele só riu, leve e despreocupado. Foi incrível. Fica na boa. Depois a gente compensa você. Encerrei a chamada, encarando as janelas escuras, a respiração embaçando o ar de outubro. Eles não esqueceram de mim por acidente. Escolheram isso, e me deixaram sozinho com uma casa vazia. Sentei nos degraus frios da varanda, a madeira áspera incomodando através do jeans, e deixei o silêncio cair sobre mim como um sudário. Minhas mãos repousavam nos joelhos, pesadas, inúteis, enquanto a noite caía, estrelas surgindo uma a uma. Não chorei. Não conseguia. Mas minha mente fervilhava, me puxando para anos que tentei enterrar. O rosto de Jake foi o primeiro a surgir, com seu sorriso torto e charme fácil, o irmão que passei a vida sustentando. Quando éramos crianças, ele furtava doces da vendinha da esquina, era pego, e eu que passava o troco amassado do meu jornal para o caixa. A voz da mamãe no meu ouvido, e ele é frágil. Você é forte. Ajude-o. E eu ajudava. Sempre. No ensino médio, não eram mais doces, era dinheiro de fiança. Ele acumulou $800 em dívidas de pôquer aos 17, me encarando com um lábio estourado quando entreguei minhas economias de empacotador de supermercado. Você é o melhor, mano, ele dizia. Como se isso justificasse. Eu assentia, orgulhoso de ser o porto seguro, mesmo que aquilo me deixasse vazio. Então, no ano passado, o peguei em flagrante, $500 no meu cartão de crédito para um console de videogame caro. Confrontei-o, a voz trêmula, e ele deu de ombros, deu algum erro, mano. Relaxa. Enquanto mamãe minimizava, ele é só impulsivo. Você sabe como ele é. Deixei passar porque discutir era como socar o família não faz contas, diziam. É o que repetiam. Mas não era só o Jake. Mamãe também se apoiava em mim, a culpa era a moeda que ela cobrava. 2 invernos atrás, ela ligou desesperada. O aquecimento quebrou, e seu pai não quer consertar. Eu mandei $1.200 para uma nova caldeira, fiquei sem pagar meu aluguel naquele mês. Ela não agradeceu, só acrescentou. O Jake está com problemas de novo. Dá para você mandar mais um pouco. Papai era mais calado, mas isso doía mais. Eu chegava com as compras quando a geladeira deles estava vazia, ele resmungava, os olhos na TV como se eu fosse um entregador, não o filho. O pior foi no último dia de ação de graças. Dirigi 3 horas com o peru que eu mesmo assei, as mãos ainda engorduradas do forno. Eles estavam na sala, rindo e bebendo o vinho que eu levará no mês anterior. Fiquei parado na porta, despercebido, ouvindo a voz do Jake. Ele não tem vida, só um contra-cheque com pernas. Mamãe riu, suave e mordaz. Bom, ele serve para alguma coisa. Meu pai deu uma fungada e não contestou. Fiquei ali, a bandeja tremendo nas minhas mãos, o rosto queimando de vergonha.
Deixei o peru na cozinha e saí sem dizer nada, o riso deles me seguindo até o carro. Disse a mim mesmo que era só conversa fiada, uma noite ruim. Amar significava suportar, né? Agora, sentado na varanda, essa ilusão se despedaçava. A casa do lago não foi acidente, era um holofote sobre a verdade que eu fugia há anos. Eu construí o mundo deles tijolo por tijolo, o aluguel de Jake quando foi despejado, o conserto do carro de mamãe, o equipamento de pesca do papai que ele esqueceu de me pagar. Eu achava que era meu dever, minha prova de pertencimento. Mas pertencer era via de mão única. Eles tomavam, eu dava, e na hora de sentar à mesa que preparei, me deixaram de fora. Engoli em seco, a madeira fria contra as minhas pernas, e o silêncio me cobriu como um véu. Minha respiração pesava, não de tristeza, mas de algo mais forte, mais agudo. Eu tinha sido a âncora, o caixa eletrônico, o bobo da corte deles. E eles me deixaram ali, sozinho, com nada além de uma mensagem e promessas de fotos, como se eu fosse um parente distante a quem oferecer migalhas. Pressionei as palmas contra os olhos, a dor me ancorando na realidade. Não era a primeira vez que me deixavam de lado, mas era a primeira vez que eu enxergava claramente. Eles não me esqueceram por acaso. Eles escolheram isso todas as vezes. Deixei cair as mãos e me levantei, o frio se infiltrando nos ossos. O lago se estendia escuro e quieto além das árvores, refletindo um céu que eu não podia tocar. Pensei em todos os anos provando o meu valor, entregando pedaços de mim, dinheiro, tempo, orgulho, até sobrar quase nada. Mas o amor não deveria te deixar sangrando. Voltei até a caminhonete, as chaves frias nos meus dedos. Eles tiveram a semana deles, a pesca, as risadas. Amanhã, eu teria a minha. Não vingança, ainda não, mas um acerto de contas. Eu não seria mais a sombra deles. Cansei de construir casas nas quais jamais me deixaram morar. Fui embora da casa do lago naquela noite, a cabana vazia minguando no espelho retrovisor, sua silhueta sombria engolida pelos pinheiros. A estrada se estendeu à minha frente, uma faixa cinza sob um céu sem lua, e apertei o volante até os nós dos dedos doerem. A raiva fervilhava em meu estômago, não gritante, mas constante, como uma brasa que não esfria. Meu telefone vibrou no banco do carona, o nome de Jake na tela. Deixei tocar até cair na caixa postal, depois abri a mensagem dele. Mano, relaxa. A gente te manda uns peixes. Foi uma semana épica. Peixe. Como se eu fosse um vira-lata a quem jogam um osso. Não respondi. As palavras se repetiam na minha mente. Semana épica. E eu os imaginei, em Jake puxando um robalo, mamãe tirando fotos, papai abrindo uma cerveja que comprei, enquanto eu empilhava caixas, contando os dias e sonhando com um pier onde nunca pisei. De volta ao meu apartamento, larguei as chaves no balcão e afundei no sofá, as molas rangendo em protesto. O silêncio me sufocava, mas eu não conseguia dormir com aquela raiva aumentando aos poucos. Peguei o laptop por hábito, mais do que intenção, e abri o aplicativo do banco para verificar meu saldo. Foi então que notei uma cobrança de $1.200 postada no dia anterior, da Lakevia ao Boat Rentals. Meu coração travou. Eu não havia alugado barco algum. Estava trabalhando quando a transação ocorreu. A data batia com a semana da viagem deles. E lá estava, autorizado por um cartão no meu nome, o mesmo número que Jake conhecia do erro do ano passado. Ele não apenas me excluiu, mas roubou de novo. E dessa vez não era por acaso. Bati a tampa do laptop, meu pulso latejando nos ouvidos. Visualizei o sorriso descarado dele, o jeito de ombros erguidos, o modo como me enganava fazia anos enquanto eu ficava com prejuízo. Peguei o telefone e liguei para a mamãe, a voz tensa como um fio esticado. Onde está o Jake? Ela fez uma pausa, depois suspirou naquele tom já conhecido, que tentava apaziguar. Ah, filho, ele está em casa. O que houve? Fui direto ao ponto. Ele usou meu cartão para alugar um barco. $1.200 na semana passada. Outra pausa, mais longa. Ele não fez por mal. Você sabe como ele é. Ele só queria tornar a viagem especial para a gente. Especial? Aquilo soou como um tapa. Especial para quem? Retruquei. Eu nem estava lá. Ela recomeçou, e ele achou, mas interrompi. Ele achou que eu pagaria como sempre. Desliguei antes que ela pudesse amenizar mais a situação. Minha mão tremia ao colocar o telefone de lado. Andei de um lado para o outro, o carpete barato roçando sob minhas botas. Não era só o dinheiro. $1.200 eram metade do meu aluguel, um rombo que eu sentiria por meses. Era a intenção. Ele planejou, digitou meus números naquela máquina, sabendo que eu não saberia, rindo com eles no barco que eu jamais veria. E mamãe o defendendo como se não fosse nada, como se eu estivesse exagerando.
Parei perto da janela, olhando as luzes da rua piscarem, e algo se partiu dentro de mim, de forma definitiva. Não era um deslize ou mal-entendido. Eles pegaram minha confiança, meu trabalho, meu lugar na família e transformaram em playground. Fui o tolo por tempo demais, mas não mais. Sentei de novo, mais lento dessa vez, e peguei o telefone. Sem ligar para eles, apenas pensando. Meu polegar pairou sobre a mensagem de Jake, aquela oferta estúpida de peixe, e eu a apaguei. Depois abri o app do banco, fiz a captura de tela da cobrança e salvei. Provas. Minha cabeça dava voltas, ligando os pontos, na casa do lago, o barco, anos de ajuda nunca retribuída. Eles me usavam, e eu não via ou não queria ver. Amanhã, eu pararia de encenar o papel que eles me deram. De confiável, invisível, dispensável. Eles tiveram a diversão deles, me largaram com a conta e acharam que eu engoliria como sempre. Mas dessa vez, eu não cederia. Ia quebrar alguma coisa, em a ilusão deles, o domínio deles, o jogo deles. Recostei no sofá, que rangeu novamente, encarando o teto. A raiva não estava mais barulhenta. Era fria, calculada, como uma lâmina que eu passaria a noite afiando. Eles achavam que podiam me manter no escuro, mas eu vinha observando tempo demais. Amanhã eu sairia das sombras e faria com que me vissem, não como banco, não como sombra, mas como aquele que foi levado ao limite. E isso não terminou. Estava apenas começando. No dia seguinte, cheguei à casa da mamãe e do papai no fim da tarde, o motor do carro estalando enquanto esfriava, uma pasta gorda debaixo do braço. A casa brilhava ao anoitecer pelas janelas, uma ilusão de lar ao qual nunca pertenci de verdade. Eu não dormira, passará a noite imprimindo extratos bancários, recibos, todo e qualquer rastro do que paguei para eles. Minhas botas ecoaram pelo alpendre, mas não bati, só entrei. Eles estavam na sala, em Jake esparramado no sofá, mexendo no celular, mamãe arrumando uma bandeja de biscoitos, papai curvado na poltrona, o jogo de beisebol passando na TV. Eles me olharam assustados e não esperei cumprimentos. Soltei a pasta na mesinha de centro com um baque. Isso é o que paguei a vocês. Jake fez um sorriso presunçoso, sem nem se levantar. O que é isso? Seu diário? E ignorei. Abri a pasta e as folhas se espalharam em $2.800 pela casa do lago, 1.200 pelo aluguel do barco, 800 pela velha dívida de jogo, 1.200 para a caldeira da mamãe. A casa do lago que vocês aproveitaram sem mim. A apontei. O barco que vocês alugaram no meu cartão. Anos de ajuda que nunca me reembolsaram. Chega. Mamãe parou de mexer na bandeja, a boca entreaberta. Filho, somos família. Por que transformar isso em algo tão feio? Jake bufou. Que dramático, cara. Não é como se a gente tivesse botado uma arma na sua cabeça. Encarei-o de volta. Não, vocês só pegaram o que eu oferecia e riram pelas minhas costas. Papai desligou o som da TV, a expressão fechada. Que história é essa de barco? Joguei o print da tela na mesa. $1.200. Lá que via o Boat Rentals. Autorizado semana passada. O Jake usou meu cartão de novo enquanto vocês pescavam. O sorriso do Jake vacilou por um segundo, depois ele ergueu os ombros. Era pra família. Você teria feito de qualquer jeito. Inclinei-me, a voz baixa. Relatei como fraude hoje de manhã. A polícia vai investigar. O clima congelou. O celular de Jake escorregou da almofada. A bandeja de mamãe caiu no chão. Papai se levantou, o rosto ficando vermelho. Você vai se voltar contra o próprio irmão por causa disso? Ele se voltou contra mim primeiro. Roubar de mim, planejar isso e me deixar de fora. Vocês todos deixaram. Mamãe avançou, as mãos tremendo. Não quer conversar? Balancei a cabeça. Conversa? Já era. Papai apontou o dedo. Você vai destruir a família por dinheiro? E encarei-o. Não, vocês destruíram quando deixaram me usar como caixa automático e chamaram isso de família. O silêncio encheu a sala, pesado como chumbo, até a tia Lisa, que estava num canto, se manifestar. Eu nem tinha reparado nela, tomando o chá em silêncio. Eu vi. Jake planejou o lance do barco. Disse que você nem notaria a cobrança. Ele mesmo se gabou disso no lago. Deveria ter avisado antes. As palavras dela me atingiram como um choque. Jake olhou para ela, furioso. Que diabos, Lisa? Ela não recuou. É verdade. Eles brincaram que você pagaria, como sempre. Mamãe olhava de Lisa para mim, os olhos arregalados. Papai afundou na poltrona, abatido. Jake tentou se explicar. Ela está mentindo. Eu não fiz.
Mas eu cortei. Chega. Não é ela quem está no extrato do banco. Recuei, cruzando os braços. Vocês achavam que eu engoliria de novo. E erraram feio. Mamãe estendeu a mão para mim, suplicante. Vamos conversar. Por favor. Balancei a cabeça novamente. Não entenderam. Não vim negociar. Vim encerrar isso. Papai estava imóvel, o jogo mudo na TV, refletindo o fim do teatro. Jake me fitava com raiva, mas ele mesmo estava encurralado. Eu me virei para a porta, deixando a pasta aberta sobre a mesa, um mapa da ganância deles. Finalmente, eu saía daquele labirinto. A voz de tia Lisa me seguiu, suave, mas decidida. Você não merecia isso. Dei uma pausa curta e assenti. Ela estava certa, e eu não merecia. Eles ergueram as paredes da diversão sobre o meu esforço, mas eu não sustentaria mais nada. A porta bateu atrás de mim, os rostos atônitos se perdendo na noite. Eu tinha acendido o pavio. Agora observaria queimar. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 7h32, um número local desconhecido. Eu atendi, ainda grogue por uma noite mal dormida. Aqui é o oficial Daniels, disse uma voz calma. Seguimos a denúncia de fraude no valor de $1.200 da Lakevia ao Bolt Rentals. Temos mensagens do seu irmão para um amigo e use o cartão dele. Ele é um otário. Vamos à casa dos seus pais hoje para depoimentos. Sentei na cama, sentindo o peso disso tudo. Eu preciso estar lá? Perguntei. Não, senhor, respondeu. Você já nos deu o suficiente. Nós cuidamos disso. Agradeci e desliguei, o silêncio no meu apartamento parecendo diferente, menos sufocante, mais protetor. Eles iam enfrentar as consequências, e dessa vez eu não estaria lá para juntar os cacos. Eu tomava meu café quando chegou mais uma pancada. Recebi um e-mail de um aplicativo de penhor com o qual eu havia registrado o meu velho violão, um acústico surrado que o vovô me deixou. Achei que tinha perdido meses atrás, supus que tinha sumido na mudança. E lá estava o anúncio, em Martin Vintage, $300. Vendido 2 semanas antes da viagem ao lago. Meu estômago se revirou. A última vez que o vi foi na garagem da mamãe, quando Jake me ajudava a guardar algumas coisas. Liguei para a loja, tentando parecer calmo. O atendente confirmou. Um tal de Jake trouxe, disse que era dele. Agradeci, desliguei e fiquei parado ali, a xícara queimando minhas mãos. Ele empenhou o violão. Meu único elo com o vovô, o homem que me ensinou acordes naquele braço antes de eles curtirem a viagem no meu bolso. Mamãe devia saber. Lembrei que ela escapou de falar sobre isso quando perguntei. O celular acendeu de novo. Mamãe. Deixei cair na caixa postal, depois ouvi a mensagem. A voz dela tremia. A polícia veio aqui perguntando sobre as mensagens do Jake. Como pôde fazer isso com a gente? Ele está arrasado. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma vergonha. Só a acusação. Jake também mandou mensagens. Você está me arruinando, mano. Posso perder tudo. Não respondi. Minutos depois, meu pai, acabe com isso. Você está matando sua mãe. Joguei o celular para o lado, as palavras deles batendo em mim como chuva em vidro. Não suplicavam meu perdão, só meu controle, e eu não devolveria. À tarde, fui ao banco, preenchi uma declaração de fraude pela cobrança do barco e congelei minhas contas. A atendente, com olhos gentis, perguntou se eu estava bem. Estou chegando lá, respondi, e era verdade. Em casa, procurei mensagens antigas. Achei uma de Jake antes da viagem, preciso de grana. Tem como emprestar algo? Eu disse não. Mesmo assim, ele levou o violão, o barco. Não era impulso, mas um padrão. E eu deixei passar tempo demais. Meu celular não parava de piscar, mamãe chorando em áudios, Jake mandando mensagens em caixa alta, mas silenciei tudo. Uma semana depois, pingou um depósito na minha conta. $1.500. Sem recado, da conta conjunta da mamãe e do papai. Dinheiro de culpa. Não era um pedido de desculpas. Deixei lá, intacto, um monumento frio ao pânico deles. A repercussão não foi pequena. Um primo me mandou mensagem. A polícia apareceu às 8 horas, e o Jake tentou fugir pelos fundos. Que idiota. Quase sorri, imaginando em desespero, mamãe torcendo as mãos, papai berrando, vermelho de raiva. O primo emendou. Estão dizendo que você exagerou. Mas a tia Lisa contou para todo mundo do golpe do barco. O pessoal agora está puto com ele. A atitude da tia Lisa rachou a fachada deles. Ótimo. A máscara do Jake caiu,
e não dava mais para me pintar como vilão. Senti a mudança, sutil, mas real. Eles não estavam arrependidos, só acuados. Por anos, eu fui o tapa-buraco para que eles não quebrassem. Agora, quem estava de pé era eu. Fiquei encostado na pia da cozinha, o café esfriando, observando a rua. A vida corria lá fora. Crianças de bicicleta, um cachorro latindo, nada a ver com eles. Eles pegaram meu dinheiro, minha confiança, minhas lembranças, e me deixaram com migalhas que achavam que eu aceitaria. Mas não aceitaria. A polícia, o depósito, as palavras da Lisa, não era exatamente justiça, mas era poder. Finalmente, meu. Soltei um longo suspiro, a brasa dentro de mim esfriando até virar algo mais firme. Eles aprenderiam o que é me perder. Não só meu dinheiro, mas a mim. E eu ia me certificar de que sentissem isso. 3 semanas depois, coloquei a última caixa na caminhonete e me mudei para uma cidade pequena no Oregon, 800 quilômetros longe das vozes deles. Meu novo lar era um aluguel simples, a varanda meio torta, cercado por pinheiros. O aluguel era metade do valor antigo. Não havia ecos de chantagem. Comprei um violão baratinho num brechó, as cordas trastejando, mas vivas, e toquei sob um céu salpicado de estrelas. Ninguém ligou. Nem quando chegou o inverno, nem quando a caminhonete do pai quebrou. Fiquei sabendo por um post de um vizinho. A tia Lisa me mandou $200, minha parte da casa do lago. Você merecia coisa melhor. Não depositei. Prendi o cheque na parede, um lembrete silencioso da única pessoa que me enxergou. Jake escapou da prisão, mas os cochichos da família esfriaram. Ele perdeu a confiança deles, não só a minha. Agora, caminho com meu cachorro, o Rusty, por estradas de terra, faço tire para um, durmo sem o celular na cabeceira. O silêncio não é mais pesado. Ele é meu. Eles achavam que eu recuaria, que voltaria para arrumar as bagunças deles. Mas estou construindo algo novo, uma vida em que não sou uma nota de rodapé. Foi o que aprendi depois do estrago. Família não é dívida de nascença. É um laço que se escolhe. Conquistado com respeito, não obrigação. Eles me viam como ferramenta, poço sem fundo, e por anos fui me doando para provar meu valor. Mas amor de verdade não exige até o seu último fio. Ele também te ampara. Não odeio minha família. Só não preciso mais das sombras deles para me sentir inteiro. Aquele silêncio, antes uma ferida, agora é minha herança. Você não precisa se agarrar a um sangue que te faz sangrar. Pode soltar, se curar e achar seu próprio caminho. Foi o que fiz.